As memórias mais vívidas costumam se gravar em momentos de dor intensa. Isso é uma certeza absoluta. Era 1995 e o ar na Vila Santo Eduardo estava impregnado de uma tristeza sufocante, como se qualquer coisa pudesse se materializar naquela atmosfera sombria. Minha prima Amélia havia morrido tragicamente e seu funeral foi uma experiência que jamais poderia apagar da mente, por mais que tentasse. Havia algo na forma como ela partiu, algo abrupto, amaldiçoado, que ecoava em cada canto da sala do velório. O ambiente estava carregado não apenas de luto e desespero, mas de uma sensação quase primitiva de que algo estava fundamentalmente errado. A capela do cemitério Vila Formosa, onde o velório acontecia, tinha uma estética antiquada. Os vitrais coloridos filtravam a luz de um sol que parecia ter medo de entrar completamente, como se também soubesse que aquele lugar estava marcado por algo sinistro. As flores que adornavam o caixão de Amélia já começavam a murchar, apesar de terem sido colhidas naquela mesma manhã. Parecia que até a vida vegetal entendia que ali não havia espaço para nada que crescesse. Sentei-me em um dos bancos de madeira, observando os outros familiares com o coração pesado e um nó no estômago que não conseguia desfazer. Os minutos arrastavam-se lentamente, até que algumas pessoas começaram a desviar o olhar do caixão e a fixá-lo no fundo da sala. A princípio, pensei que fosse minha imaginação. Meus olhos seguiram a direção de seus olhares e foi então que a vi. Uma figura vestida de branco, imóvel, quase como uma estátua, estava parada no canto onde as sombras eram mais densas. O vestido que usava era antigo, com rendas amareladas que pareciam desmoronar como pó. A figura não se movia, mas irradiava uma presença que sugava o calor do ar, deixando todos que a notavam em um estado de silenciosa inquietação. Não conseguia desviar o olhar. Havia algo naquela mulher de branco que me prendia em um ciclo de reconhecimento e terror. Era impossível saber se seus olhos estavam fixos em Amélia ou nos enlutados, mas parecíamos estar sob seu olhar. Logo, quando a figura começou a se dissolver entre as sombras, como se nunca tivesse estado ali, minha tia, a mãe de Amélia, soltou um grito dilacerante e caiu no chão. Correram para ajudá-la, tentando confortá-la e entender o que havia acontecido. Os murmúrios se transformaram em um caos de perguntas sem resposta. Porém, no fundo, todos sabiam que ela tinha visto o mesmo que eu. Algo além da mera explicação, algo que não deveria se manifestar em um funeral. O evento destruiu minha tia emocionalmente, mas também marcou o resto de nós. Depois que o corpo de Amélia foi finalmente enterrado, tentamos retomar nossas vidas. No entanto, a imagem da figura de branco não desapareceu como uma simples ilusão causada pela dor. E os sonhos começaram. A princípio, eram borrados e fragmentados, contudo, pouco a pouco, tornaram-se mais nítidos, mais intensos. Eu me via novamente na capela, e a mulher de branco sempre estava lá, mais próxima a cada vez, com seu vestido em decomposição que parecia se mover com um vento invisível. Semanas se passaram, e minha tia tornou-se irreconhecível. Havia emagrecido, mal comia. Minha mãe tentava conversar com ela, mas os diálogos sempre terminavam em lágrimas. Visitá-la, preocupado com seu estado. Ao entrar em sua casa, notei que as persianas estavam fechadas, e o ar era denso, com um cheiro de velas apagadas e flores murchas. Encontrei-a sentada em uma cadeira de balanço, o olhar perdido em algum ponto vazio da sala. Sem dizer uma palavra, ela me fez um gesto para que me aproximasse. Quando fiz isso, ela apontou para um canto da sala. Não havia nada visível ali, mas um frio inexplicável tomou conta de mim. Levantei-me rapidamente, sentindo que o ambiente havia se tornado perigoso. Minha tia murmurou palavras desconexas, repetindo um nome. Amélia, Amélia, Amélia.
Parecia estar falando com alguém que não podia ver, suplicando, implorando. Saí de lá o mais rápido que pude, sentindo-me observado por algo que não deveria estar ali. Nos dias seguintes, eventos estranhos tornaram-se mais frequentes, não apenas em minha casa, mas também na de outros familiares. Fotografias de Amélia, que antes mostravam seu sorriso, agora pareciam mudar. Seus olhos tornavam-se opacos e o sorriso transformava-se em algo próximo a um rosto de desespero. O fenômeno não se limitava a fotos. Até as paredes pareciam suar, com manchas de umidade que delineavam silhuetas humanas. Como se a mulher de branco tivesse começado a se projetar em nossos espaços, invadindo nossa realidade. As noites tornaram-se um tormento. O silêncio nunca era completo. Sempre havia um rangido, um movimento leve, algo que lembrava que não estávamos sozinhos. Uma noite, acordei abruptamente, sentindo uma pressão no peito que dificultava minha respiração. Abri os olhos e, diante de mim, na escuridão do meu quarto, estava o vestido branco. Não via o rosto da figura, mas sua presença era tão intensa que meu corpo congelou. Pisquei e a figura já não estava mais lá. Fiquei acordado até o amanhecer. Minha tia não estava melhor. Dias depois do funeral, encontraram-na no cemitério, em pé diante do túmulo de Amélia, descalça e com um camisão branco manchado de terra. Ela não lembrava como havia chegado lá. Dizia que alguém a chamara, uma voz desconhecida que pedia que fosse até o lugar onde Amélia descansava. Levaram-na de volta para casa, mas ela nunca mais foi a mesma. Meus pais começaram a falar em levá-la a um médico, ou até mesmo a um sacerdote, mas ninguém parecia ter coragem de enfrentar o que realmente estava acontecendo. As coisas chegaram a um ponto crítico em uma noite de novembro. Minha mãe, exausta de preocupação, foi dormir cedo, deixando meu pai e eu na sala. Enquanto assistíamos à televisão, a tela começou a piscar. Achamos que era um problema técnico, mas então percebemos que as piscadas seguiam um padrão, quase como se algo estivesse tentando se comunicar. De repente, um trovão abalou a casa e a porta da frente abriu-se violentamente, como se algo invisível tivesse entrado com força. Levantamo-nos de um salto e meu pai correu para fechá-la. Foi então que a temperatura caiu drasticamente e nosso hálito tornou-se visível no ar. Olhei para o corredor que levava aos quartos e lá estava ela. A mulher de branco, mais nítida do que nunca. O vestido, que antes parecia velho e gasto, agora estava encharcado, como se tivesse saído de um rio ou de um túmulo. Ela permaneceu imóvel, mas a intensidade de sua presença tirou-me o fôlego. Não sei por quanto tempo fiquei paralisado, mas foi meu pai quem me tirou do transe, agarrando meu braço e arrastando-me para fora de casa. Ficamos no carro até o amanhecer, sem coragem de voltar. Depois daquela noite, minha família não pôde mais ignorar o que acontecia. Decidimos realizar uma missa no cemitério, um ritual improvisado para buscar paz para a alma de Amélia e qualquer outro espírito que estivesse ligado a ela. Não sei se realmente funcionou, mas a atividade paranormal pareceu acalmar-se, embora a sensação de que algo permanecia nunca tenha desaparecido completamente. Minha tia nunca se recuperou. Mudou-se para a casa de parentes em outro estado e, aos poucos, perdemos contato. Às vezes, ainda tenho pesadelos com a mulher de branco. Acordo me perguntando o que vi naquela noite. Seria Amélia, presa entre este mundo e o outro, ou algo muito mais antigo e maligno que se aproveitou de nossa dor? Há perguntas que prefiro não responder, mas uma coisa eu sei: alguns funerais abrem feridas que nem o tempo consegue curar. Desde que me entendo por gente, meu pai, Manuel, foi a figura central da minha vida.
Um homem de caráter firme e sorriso contagiante, capaz de iluminar até as tardes mais sombrias com sua presença. Cresci admirando-o, aprendendo com seus conselhos e sentindo-me seguro sob o abrigo de sua força. Mas o destino, com sua ironia cruel, decidiu arrancá-lo de mim num piscar de olhos. Eu tinha apenas 8 anos quando meu mundo desmoronou. Um menino que ainda acreditava na bondade dos adultos e na promessa de um amanhã melhor. Naquela manhã, o sol relutava em nascer e a cidade inteira mergulhara num silêncio anormal. Meu pai saíra para trabalhar, dirigindo seu carro velho, seu orgulho e instrumento de sustento, sem imaginar que o destino o aguardava numa curva deserta. Foi então que a violência irrompeu em nosso cotidiano. Um grupo de homens armados apareceu na estrada tentando roubar seu veículo. O que se seguiu foi um caos inenarrável. Disparos, gritos, o estrondo de um mundo despedaçando-se. Naquela tarde, meu pai tombou no asfalto e sua vida se apagou diante dos meus olhos. Eu, Roberto, na minha tenra idade, mal conseguia compreender o que acontecera. A dor, a confusão e o medo fundiram-se num instante que ainda ecoa em minha memória. O funeral do meu pai foi marcado pelo luto, mas também por uma calma sobrenatural. A igreja do povoado, modesta e austera, encheu-se de rostos sombrios. Enquanto todos choravam, eu percebia algo anormal. Um silêncio pesado pairando no ar, como se a própria morte respirasse entre nós. Entre murmúrios de orações, vi por um instante, no fundo da nave, a sombra do meu pai. Seu vulto, imóvel e melancólico, recusava-se a partir. Aquela imagem, fugaz e perturbadora, tornou-se o primeiro indício de que sua morte não fora um acidente, mas o resultado de forças que ainda clamavam por justiça. Ao voltar para casa após o enterro, senti a mudança imediata. O lar que antes reverberava de risos, agora afundava numa solidão brumosa. As paredes, os móveis, cada objeto, tudo sussurrava na ausência dele. Uma paz estranha instalara-se ali. Não a paz do consolo, mas a quietude de um segredo mal resolvido. À noite, enquanto caminhava pelos corredores, ouvia passos que não eram meus, vozes sussurrando nas frestas das janelas, o rangido do assoalho, como se a casa simplesmente gemesse. E no espelho do hall, às vezes refletia-se não meu rosto, mas o dele, seus olhos cheios de um apelo mudo. Os murmúrios no povoado começaram a crescer. Vizinhos comentavam em voz baixa que a morte de meu pai não fora obra do acaso. Na noite do ataque, sentiu-se cheiro de incenso e ervas, diziam. Figuras encapuzadas rondavam a casa dias antes, cochichava o padeiro. Uma anciã de mãos trêmulas agarrou meu braço numa tarde e confessou: quando teu pai morreu, o mal entrou nesta casa e recusou-se a sair. Sua revelação gelou-me o sangue. Alguém ou algo interferira no destino de Manuel. Nas noites seguintes, meu pai visitou-me em sonhos lúcidos, sempre com o mesmo rosto angustiado, repetindo: tenho algo a resolver, algo que me prende aqui. Acordava com o coração aos pulos, certo de que seu espírito vagava pela casa, preso num limbo entre a vida e a morte. Decidi investigar. Em velhos arquivos e conversas com curandeiros, descobri o impensável. Meu pai desafiara alguém poderoso antes de morrer. Um trabalho de bruxaria fora feito para amaldiçoá-lo. Aquelas palavras, escritas em diários empoeirados, confirmavam meus piores temores. O sangue de Manuel selou um pacto. Sua morte não foi o fim, mas o começo da maldição. Com os anos, nossa morada transformou-se num mausoléu de sombras. As paredes suavam frio mesmo no verão. Retratos caíam sozinhos, seus vidros estilhaçados como ossos quebrados. À meia-noite, o piano de meu pai tocava uma nota fantasma. Eu sabia. Enquanto seu assassino não fosse descoberto, sua alma jamais descansaria.
Os anos se passaram, mas a presença de meu pai nunca me abandonou. Tornou-se uma alegoria não apenas da casa, mas da minha própria alma. Cada sombra no canto do olho, cada sussurro no vento da noite, era um lembrete. Ele ainda estava aqui. Foi então que decidi enfrentar os segredos enterrados naquele povoado. No fundo do mercado, onde os velhos vendiam raízes e promessas, encontrei Dona Idalina, uma mulher de aparência tresloucada, curvada pelo tempo e olhos que ardiam como brasas. Você é o filho do Manuel, disse, não como pergunta, mas como acusação, enfiando o dedo no ar e apontando-o para mim. Ainda assim, ela me contou o que outros não ousavam. Seu pai descobriu algo que não devia, algo sobre a terra dos pontos, caldeirões onde os homens poderosos fazem seus pactos. Seu dedo ossudo apontou para o leste, onde as colinas se erguiam negras contra o céu. Lá onde o rio faz a curva da forca, eles se reúnem quando a lua está morta. Armado apenas com uma lanterna e o velho revólver de meu pai, segui para as colinas numa noite de lua nova. O ar cheirava a sangue seco e ervas podres. Entre as árvores retorcidas, vi-os. Homens de terno negro em círculo. Velas vermelhas afundando na terra úmida. E no centro, uma fotografia de meu pai espetada por alfinetes. Um deles, mais alto, ergueu um punhal e recitou: "O sangue paga a dívida, mas o silêncio é eterno." Foi quando gritei. Eles correram como baratas, mas o líder ficou. Sebastião Mourão, o dono das terras que meu pai denunciara por trabalho escravo. Seus olhos brilharam com ódio reconhecível. Pobre Roberto, você herdou a teimosia do seu pai e o mesmo destino. O disparo ecoou nas colinas, mas não foi o dele. Foi o rangido gutural que veio das trevas atrás de nós, como se a própria noite tivesse engolido o som. O vento gelou, as velas se apagaram. E então o vulto surgiu por trás de Sebastião. Mãos ossudas envolvendo seu pescoço como raízes de salgueiro. Os gritos dele duraram pouco. Quando a lua finalmente nasceu, encontrei Sebastião caído, seu rosto congelado num eterno espanto, os dedos marcados por queimaduras de velas que não estavam mais lá. De volta à minha casa, na sala vazia, dias depois, senti um aperto no ombro, quente como a palma de meu pai quando eu era criança. O rádio antigo ligou sozinho, sintonizando Trem das 11, a valsa que ele sempre assobiava aos domingos. Pela primeira vez em anos, a paz na casa não era inquietante. Era apenas paz. Na manhã seguinte, os jornais falavam do misterioso infarto de Sebastião Mourão. Eu guardei o revólver de meu pai, agora sem munição. Às vezes, quando o vento assobia nas frestas, ainda ouço 2 passos ecoando nos corredores. Os meus e outro, mais pesado, que já não me assusta. Porque algumas maldições não são para ser quebradas, são para ser cumpridas. Chegamos ao final de mais um vídeo, queridos ouvintes. Comentários e críticas são muito importantes para aprimorar o nosso conteúdo. Aproveitem para curtir e se inscrever. Muito obrigado.